Você sabia que muitas vezes a maneira como você ou outras pessoas veem o seu corpo pode fazer tão mal para sua saúde quanto comer um saco de batata frita? Você sabia que isso é comprovado pela ciência? Sabia que a nossa autoimagem altera a nossa capacidade de emagrecer? E, no fim das contas, será que o seu peso e a sua silhueta são os melhores indicativos da sua saúde? Quer entender por quê? A gente explica. Então vamos por partes. Vamos ser sinceros. Nem todo mundo tem aquele corpo de capa de revista. Mas existe uma grande diferença entre estar acima do peso e não ter saúde. E existe uma diferença maior ainda entre preocupação e preconceito com pessoas acima do peso. A chamada gordofobia, ou em inglês fat shaming, é a aversão a pessoas que parecem estar acima do peso, sejam elas obesas ou apenas um pouco gordinhas. Essa aversão pode se manifestar com um comentário que parece simples na rua, por trás do anonimato da internet, ou até com um amigo próximo sem muitas papas na língua. Então, se a gente disser que todo esse cenário é causado por uma confusão entre o que é saúde e o que é estética, nós não estamos dizendo que o seu peso corporal não é importante, muito pelo contrário. É claro que ninguém é saudável pesando 250 quilos, mas a verdade é que cada corpo é único e tem suas próprias características. As atrizes mais bonitas e os modelos mais sarados, por mais que tenham corpos lindos, entre aspas, não são necessariamente as pessoas mais saudáveis. Imagine duas mulheres de 1,60 de altura. A primeira pesa 50 quilos, é fumante, não recusa um refrigerante bem gelado e tem pressão alta. A segunda pesa 70 quilos, segue uma alimentação low carb e pratica judô 3 vezes na semana. Qual das duas você diria que é mais saudável? Além disso, a autoimagem de cada um, ou seja, a maneira como cada um percebe o próprio corpo, é fundamental para o controle do peso e da saúde de um modo geral. Uma pesquisa liderada por Tracy Richmond, da Escola de Medicina de Harvard, acompanhou crianças com excesso de peso ao longo de 12 anos. Ela verificou que os jovens que tinham maior consciência sobre o seu excesso de peso tiveram mais dificuldade de emagrecer. As crianças que se sentiam bem com o próprio corpo, mesmo estando acima do peso, terminaram o estudo com um IMC de cerca de 1,5 pontos mais baixo que as outras. Uma parceria entre pesquisadores da Universidade de Rhode Island e da Escola de Saúde Pública de Harvard descobriu que isso que chamamos de gordofobia, fat shaming ou discriminação pode ser tão prejudicial à saúde quanto uma alimentação desequilibrada ou o sedentarismo. Ou seja, o que a ciência diz é que para uma pessoa que precisa emagrecer por questões de saúde, uma piada ou um olhar torto pode ser tão prejudicial para ela quanto um hambúrguer com bacon. E que essa discriminação pode agravar ou até causar diversos problemas de saúde, desde depressão até mudanças hormonais que podem levar a problemas físicos de longo prazo. Quer ver? Com o passar do tempo, viver sob tanta pressão e estresse pode levar a disfunções em vários sistemas do corpo, por conta da liberação de certos hormônios como o cortisol. O problema é que uma hora o seu corpo cansa de ter que lidar sempre com essa condição de estresse. O estresse crônico sobrecarrega os mecanismos alostáticos, que são responsáveis por estabelecer o equilíbrio do corpo. Na verdade, dependendo do nível de pressão e estresse, o seu corpo pode inclusive sofrer uma sobrecarga alostática, o que aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e morte prematura por qualquer razão. Inclusive, o mesmo estudo mostrou que participantes que tinham sofrido discriminação por causa do seu peso tinham um risco 2 vezes maior de ter essa sobrecarga em comparação com participantes que não tinham sido discriminados. Sabe aquele bullying que muitas crianças sofrem na escola? Pois é, uma criança com sobrepeso tem maior risco de sofrer bullying, o que pode prejudicar o seu desempenho escolar e as suas perspectivas profissionais. Como se fosse pouco, também aumenta o risco de ela desenvolver depressão e transtornos alimentares. Toda essa mudança pode começar com uma nova linguagem, que se preocupa mais com as pessoas. Falar peso saudável ao invés de peso normal, por exemplo. Além disso, a nossa dica é: comece a considerar outros indicadores de saúde, como pressão sanguínea, níveis de lipídios no sangue e capacidade aeróbica, já que um relatório de 2016 da Associação Americana do Coração confirmou que essas medidas são mais eficazes para a previsão de problemas cardíacos do que o peso corporal ou o IMC. No fim das contas, medidas como o IMC servem muito bem em termos populacionais. Ele é a nossa melhor ferramenta para estudar grandes grupos e por isso é tão utilizado nas recomendações da OMS em pesquisas científicas ou para produzir médias sobre a população. Mas usar o IMC como critério para saber se você está acima do peso ou saudável pode não ser a melhor ideia, já que essa medida é uma média populacional. Ao que tudo indica, se preocupar em construir hábitos de vida saudáveis é muito melhor no longo prazo do que ficar olhando números numa balança ou numa escala de IMC, tanto para perda de peso quanto para a saúde de um modo geral. E acima de tudo, é fundamental não culpar os indivíduos pelo seu peso corporal. Segundo uma pesquisa do Root Center for Food Policy and Obesity da Universidade de Connecticut, a maior parte dos americanos veem o peso como uma escolha pessoal e dependente de força de vontade, e por isso consideram pessoas obesas como preguiçosas e sem disciplina. Mas a verdade é que, hoje em dia, já sabemos que existem inúmeras variáveis relacionadas ao peso corporal. Nós não vamos entrar nesse assunto nesse vídeo, mas quisemos mostrar que uma dessas variáveis é a própria gordofobia. No fim das contas, empatia e apoio são a chave para uma vida mais saudável para você e para os outros. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Você já conhecia os efeitos da gordofobia? Passaram por alguma situação em que o peso pareceu um limitador?
Que tal começar a dar prioridade pra saúde? Contem pra gente nos comentários, marquem os amigos e as amigas aqui. A gente adora ler e conversar com todos vocês. Forte abraço e até a próxima.